Calorosas saudações, e se acham que o Santana Lopes é o melhor organizador de festas de aniversários que este país já teve, então metam like neste vídeo e subscrevam também o canal para chegarmos aqui aos 30 mil subscritores no segundo canal. No primeiro estamos a caminhar para os 80 mil, portanto se quiserem subscrever o primeiro e aqui o segundo, ajuda imenso. E partilhem o vídeo, grupos de WhatsApp, Telegram, essas coisas. Bom, hoje temos Pacheco Pereira completamente a arrasar o PSD de Luís Montenegro, até a dizer que se for preciso, enfim, ele não sai do partido, mas que o expulsem, enfim, uma coisa... Uma casa a arder. Vamos ouvir. Eu já não estou em idade para ter muitas surpresas. Às vezes há coisas que me fazem ter vergonha alheia, vergonha por outros. Mas surpresas propriamente ditas não tive. Eu sou militante do PSD há cerca de 25 anos. Muito mais anos do que fui muitas outras coisas. 25 anos é obra. Nem eu tenho 25 anos, só um pormenor importante. Tive praticamente todos os cargos dentro do PSD, desde a vice-presidência, presidente do grupo parlamentar, tudo que encontra. Saí de todos eles por minha vontade, que é uma coisa que nem sempre acontece e por divergências com medidas, mas mais importantes, as menos importantes. O problema do Pacheco... Não é o problema, isto não é problema nenhum. Atenção, o problema é dentro do PSD para aquilo que é o que é que o Pacheco Pereira representa, porque o Pacheco Pereira não me parece, ao longo da sua exposição pública nas últimas décadas, não me parece o tipo de pessoa que se cinja a esconder aquilo que verdadeiramente pensa, mesmo que isso vá em confronto de oposição para aqueles que estão no poder no PSD ou em outra qualquer organização onde ele esteja. E isso em política às vezes é muito complicado de lidar. Não estou a criticar, muito pelo contrário. Foram tomadas. E tenho sérias divergências políticas com o curso do partido nos últimos anos. E as pessoas podem perguntar até porque é que continua lá. E eu próprio coloco essa pergunta a mim mesmo. E a minha resposta é tripla, chamemos assim. Por um lado, porque conheço muito bem as características genéticas de um partido como o PSD, que acho fundamentais para a sociedade portuguesa, o seu conteúdo reformista, o seu conteúdo social-democrata, as suas propostas que estiveram na gênese do partido. O Pacheco Pereira é das poucas pessoas em Portugal que sabe efetivamente o que é que significa ser social-democrata. Durante 40 anos, quase 50, nós andámos equivocados aqui em Portugal, ou a maior parte da população andou equivocada a achar que um partido social-democrata é um partido de direita, ou seja, com valores conservadores, economicamente liberais. A social-democracia consagra um pouco a questão do liberalismo económico, mas não como os partidos liberais, ou conservadores, ou libertários, numa vertente mais acérrima do mercado. O Pacheco Pereira não. O Pacheco Pereira percebeu e sabe perfeitamente, porque é um estudioso na matéria, e já o afirmou várias vezes, e compreende que a matriz social-democrata advém de uma evolução ideológica do próprio marxismo. E, portanto, posiciona-se ele corretamente. Sabem aquele meme em que está uma pessoa sozinha a dizer vocês estão todos errados e é uma multidão de pessoas? É o Pacheco Pereira para a malta que está no PSD e se diz de direita. A realidade é essa. A social-democracia não é de direita em lugar nenhum no mundo, só em Portugal. Literalmente, isto não é uma hipérbole. É verdade. A social-democracia não é de direita em lugar nenhum do mundo, é só mesmo aqui. E, portanto, não é de direita. O Pacheco Pereira tem toda a razão. Porque tenho respeito com muita gente com que trabalhei no PSD, Cavaco Silva, Manuel Ferreira Leite, Rui Rio, vários, e ao mesmo tempo também, porque muitas vezes a atitude destes dirigentes que para aí existem de carreira contrasta muito com a cumplicidade dos militantes sempre que eu vou a qualquer sítio. E, portanto, não lhes faço o gosto de sair do partido, se quiserem expulsem-me. É porque isto é uma pedra no sapato muito grande para o PSD. Reparem, ter uma convenção a acontecer no fim de semana e no próprio último dia da convenção, Pacheco Pereira, uma das figuras mais emblemáticas, para que quer se goste, não se goste, é indiferente, mas com mais reconhecimento mediático, fazer e tecer uma crítica destas, e ele ainda nem sequer vai a meio, o pior ainda vem a seguir, é muito mau para o PSD e é complicado de lidar porque descredibiliza. Ora, se recebermos uma crítica externa é uma coisa. Agora, uma crítica de alguém com credibilidade mediática a nível interno, que é alguém que pertence ao partido há 25 anos, é complicado. Não estou a dizer que ele está errado, muito pelo contrário. Mas é complicado de lidar internamente para qualquer partido, nomeadamente o PSD, que por si só já tem muito pluralismo interno e muitas fações e divisões. E muitas vezes a história é, mas porque é que ele não vai para o PS? Eu não vou para o PS por uma razão muito simples. É porque eu sou social-democrata e não socialista e sei qual é a diferença. Porque há muita gente que não sabe qual é a diferença. Eu percebo o que é que ele está a dizer, embora
literalmente falando, na prática e na execuibilidade da prática política, o PS hoje em dia não é um partido socialista no termo da ciência política. O PS hoje em dia aproxima-se mais de uma social-democracia, tal e qual como o PSD. A única diferença é que um é um pouco mais estatizante na vertente económica do que o outro, mas são ambos sociais-democratas na sua gênese. A verdade é essa. Embora haja efetivamente alas socialistas dentro do PS, a do Pedro Nuno Santos é um exemplo disso, nas mais cimentadas à esquerda. E mais, e para lhes dificultar as afirmações, nunca votei no PS e não tenho a intenção de votar no PS. Portanto, na verdade, estou muito bem de onde estou. Agora, custa-me algumas coisas. E o que é que me custa, em particular, nesta convenção? É que os partidos devem ter vergonha de si próprios. A intervenção que teve mais palmas no conjunto do Congresso foi do Pedro Santana Lopes. A par de Paulo Portas, mas sim, atenção que o Santana Lopes, gosto ou não, é um orador de excelência. O Pedro Santana Lopes saiu do PSD, criou um partido contra o PSD, correu-lhe mal a festa, mas criou aliança contra o PSD. Em condições normais para um militante comum, isto significaria a imediata expulsão e que só poderia ser readmitido por uma deliberação da Comissão Política e do Conselho de Jurisdição. E as palmas, que aliás já não é a primeira vez que acontecem, e aquela recepção apoteótica, são de facto o benefício do infrator. Eu tenderei a concordar com ele. Não querendo eu ser hipócrita, porque como vocês sabem, eu gosto do Santana Lopes, enquanto personagem política, mas para se vencer eleições é preciso credibilidade. O Santana Lopes vai sempre ficar marcado como o homem que deixou cair um governo em 100 dias e perdeu para José Sócrates com uma maioria absoluta. E por outros tantos escândalos que se calhar eu nem posso dizer em vídeo, não é? A verdade é essa. E além desta questão que o Pacheco Pereira aqui refere, é de muito mau tom, para quem quer ganhar umas eleições, permitir que Santana Lopes vá, ou convidar Santana Lopes, não é permitir, o homem deve poder ir lá à vontade, pronto, enfim, é o que é, mas não convidar Pedro Passos Coelho. E as declarações que eu vejo de Luís Montenegro e das faces maiores do PSD, algumas delas, é quase que o homem está expulso, não Santana Lopes, Passos Coelho, no caso, faça-me entender. Portanto, a mim eu acho que é um erro, na minha opinião, claro, é um erro estratégico por parte do PSD, tornar tão mediática a presença de Santana Lopes, ao mesmo tempo que renega por completo Passos Coelho. Mas, enfim. E eu tenho vergonha por aquilo, porque de facto, se é possível fazer aquilo, e se aquilo é mais importante do que divergências de caráter político. Mas eu chamo a atenção, criou um partido contra o PSD, do qual saiu apenas quando as suas ambições pessoais não resultavam, como aliás sai de tudo quando as suas ambições pessoais não resultam. Eu não diria que a Aliança não foi um partido contra o PSD. Efetivamente rivalizava contra o PSD porque era o mesmo espaço ideológico, mas eu não creio que a ambição do Santana Lopes seria essa. O Santana Lopes sabia, a meu ver, é a minha opinião, que dentro do PSD pouca margem de manobra teria. E, portanto, viu uma oportunidade em termos de rampa de lançamento, tal e qual como à época o próprio André Ventura viu, num espaço ideológico à direita, para conseguir catapultar-se novamente e representar esse espaço que estava órfão em termos mediáticos, ideológicos e políticos. Não era algo contra o PSD. O André Ventura também não criou o Chega contra o PSD. Foi uma questão de visionar o espaço ideológico disponível e aproveitar essa oportunidade. Não é? E por questão de crença pessoal, porque o Santana Lopes ideologicamente está à direita da matriz normal do PSD. E o Pedro Santana Lopes tem uma coisa que é péssima na história do PSD. O PSD teve durante muito tempo a honra de ser um partido, independentemente das posições a favor ou contra, tinha fama de ser um bom governo. É verdade. Cavaco. E perdeu isso com o Pedro Santana Lopes. Mas quem entregou o poder a José Sócrates foi Pedro Santana Lopes. Não adianta vir dizer que foi Jorge Sampaio ao admitir o governo. A maioria de Sócrates foi exponencialmente diferente em termos da recolha eleitoral do que esta última maioria absoluta de António Costa. Enquanto que hoje em dia, em 2022, António Costa foi recolher os votos que lhe garantiram a maioria à esquerda do PS, ao Bloco de Esquerda, Santana Lopes e José Sócrates eram mais próximos ideologicamente um do outro. Sócrates não era tão à esquerda como António Costa e Santana Lopes, enfim, estava naquilo que é o range normal do PSD e, portanto, a ala mais à esquerda do PSD, não representada por Santana Lopes, muita dessa ala foi votar em José Sócrates. Isto não deixa de ser mentira.
De ser verdade, peço desculpa, até me troquei. É que como estava a falar em José Sócrates, a palavra mentira veio-me logo à cabeça. Depois daquelas atrapalhadas todas. Foi Pedro Santana Lopes que perdeu com o José Sócrates e entregou o PS a uma maioria de José Sócrates. E, portanto, eu acho muito bem que ele tenha o percurso que entenda. Ele é excelente nos comícios, É verdade. só que é um péssimo governante. E, aliás, em todos os sítios por onde passa, isso se verifica. E é uma certa honra perdida. A malta na Figueira da Foz gosta dele, embora eu não sou perito em política de Figueira da Foz, mas creio que a Câmara ficou endividada na altura, foi ou não foi? Mas a malta da Figueira da Foz, creio eu, gosta dele, portanto ele foi reeleito agora no movimento independente nas autárquicas em 2021. Nessa matéria nunca mais se recupera. É como com os casos de corrupção, o PS há de ter sempre às costas a história do Sócrates e por aí adiante, porque de facto há honras que são perdidas e que nunca mais se recuperam. E eu, de facto, aquilo custou-me. Eu tive vergonha por um partido que, no fundo, permeia quem o combateu. Quem o combateu, e combateu não foi há 50 anos. Quem o combateu, criando um partido, não é apenas combater do ponto de vista ideológico, isso eu também faço. O problema não é esse. O problema é que combateu nas urnas, criando um outro partido. Isto não invalida que eu gosto do Santana Lopes, mas que concordo com o Pacheco Pereira aqui. Eu, se fosse líder de um partido e alguém saísse, fosse a eleições, partilhando o espaço eleitoral e ideológico, e depois quisesse regressar, era complicado para mim, enquanto líder desse mesmo partido, olhar para aquilo e ficar, ou membro desse partido, ficar satisfeito com o que estava a ver. E só quando as suas ambições foram perdidas é que realmente deixou a aliança dependurada, como deixa a maioria das coisas dependuradas. Portanto, aquilo custou-me, e acho que é um péssimo sinal, que os partidos têm que ter uma certa capacidade de ter vergonha daquilo que fazem. E hoje, em particular, o PSD mostrou não ter vergonha nenhuma. Isso é um bocado complicado. Os partidos terem vergonha daquilo que fazem. O PS teve 3 bancarrotas em 50 anos, a maior dívida pública de sempre da história do país, níveis de déficit orçamental piores do que aquela coisa, o período pandémico. Para terem noção, o Sócrates deixou o déficit orçamental do país em níveis superiores em percentagem do PIB do que na altura da conjuntura pandémica. Exatamente. Portanto, o Sócrates, em termos orçamentais, foi pior para o país do que o bicho, que enfim, a gente sabe, eu não posso dizer o nome. Enfim, este foi o vídeo, o React ao Pacheco Pereira. Espero que tenham gostado, meus amigos. Metam um like no vídeo, subscrevam o canal para chegarmos aos 30 mil subscritores. Partilhem também o vídeo com aqueles que conhecem, com aqueles que não conhecem, com o Pacheco Pereira, com o Santana Lopes, enfim, com o que quiserem, com o Luís Montenegro. Tenho aqui as minhas redes sociais também para seguirem, YouTube, Instagram e Twitter. E ficamos por aqui. Como é habitual, acima de tudo, cultivem-se e até à próxima.